Nunca produzimos tanto lixo como hoje. São aproximadamente 2 bilhões de toneladas de lixo comum produzidos anualmente em todo o mundo. Entre os anos 2000 e 2019, a produção de plástico, para se ter uma ideia, mais do que dobrou. Em 2019, foram produzidas 460 milhões de toneladas apenas de plástico. Só 9% de todo o volume produzido foi reciclado. O plástico é responsável por 3,4% de emissões globais de gases estufas. 66% desse material tem vida útil menor do que 5 anos. 40% deles são embalagens, dessas que a gente usa para armazenar comida, bebida, que chega em nossa casa através do delivery ou para embalar presentes. 12% são bens de consumo. Mas a produção de lixo deve ser dividida em 2 períodos distintos: o antes e o depois da Covid-19. O Arquivo A de hoje fala sobre os problemas causados pelo descarte incorreto de lixo e as soluções ambientais para amenizar o impacto dessa poluição. De acordo com a Global Plastic Outlook, apenas no primeiro ano da pandemia, em 2020, mais de 1,5 bilhão de máscaras foram jogadas nos oceanos. A Organização Mundial da Saúde publicou um relatório no ano passado em que estimava que mais de 87 toneladas de equipamentos de proteção individual foram adquiridos entre março de 2020 e novembro de 2021 e enviados a vários países. Na fase de testagem da doença, mais de 140 milhões de kits de testes foram enviados. Só esses kits geraram mais de 2.600 toneladas de resíduos não infecciosos, em sua maioria plásticos, e 731 mil litros de resíduos químicos, o equivalente a 1/3 de uma piscina olímpica. Na fase da vacinação foram disponibilizadas, no mesmo período, 8 bilhões de doses de vacina em nível global. Entre seringas, agulhas, caixas de segurança, foram gerados 144 mil toneladas de resíduos. No Brasil, apenas 30% do lixo hospitalar vai para a incineração, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Outros 30% são destinados a aterros sanitários e mais de 15% para lixões, com exposição ao meio ambiente. Os resíduos de serviço de saúde que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação ou reutilização, compostagem e até aproveitamento energético. O que resta desses resíduos devem seguir uma regulamentação definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que tem como regras a segregação, o acondicionamento e a identificação do resíduo. Existem 2 formas básicas de se fazer esse tratamento. A primeira é retirar as características infecto-contagiosas desse resíduo, né? Através do processo de autoclavagem, né? Vapor, alta temperatura, que desinfecta todo aquele lixo, aquele material. E esse material poderia ser alocado numa célula especial de um aterro sanitário, tá? Destinada para essa finalidade. Misturar não, com lixo comum. Até porque traz risco para as pessoas que operam aquele aterro ali. E a outra é promover a incineração, né? Esse material seria todo destruído e seria ficaria indisponível para trazer problemas. Também pode ser alocado para as usinas de recuperação energética
sem problema, porque ele vai ser tratado, o calor, né, a queima vai destruir esse material. Esse hospital na Brasilândia, zona norte de São Paulo, foi inaugurado em 2020. Hoje atende em média 9.000 pessoas por mês. A unidade segue o passo a passo do que regulamenta a Anvisa, sobre o cuidado com o lixo hospitalar. A produção da gente aqui ela é bem conceituada na parte da separação dos resíduos, do descarte correto. A equipe assistencial e outras equipes administrativas são capacitadas, são treinadas para fazer esse descarte correto do resíduo, né, para que a gente possa ter uma destinação final correta. Então hoje a gente tem uma equipe capacitada, treinada por outros supervisores, pela parte de engenharia ambiental, engenharia de segurança, SCIH, a gente tem educação permanente. Então todas as equipes dos profissionais da instituição são capacitados, são treinados para fazer o descarte correto desse tipo de resíduo, que é um resíduo importante para que não possa contaminar o solo, contaminar, né, a população, também ter o descarte correto. Quando a gente fala nos materiais hospitalares, há também uma separação, uma segregação de cada tipo deles aqui dentro mesmo, sim, antes de ser descartado? Sim, nós temos, os resíduos são separados, né? Resíduo químico, resíduo reciclável, resíduo comum e o resíduo infectante também. Cada resíduo é destinação para cada container separado dentro da instituição, que tem o nosso abrigo também de resíduo. Então ele é coletado pelo pessoal da higiene, da LOG, que é a nossa empresa parceira que está conosco aqui desde o começo. É coletado esse material, é separado, é segregado certinho, então é encaminhado no final do dia para ser colocado dentro dos containers, cada um no seu abrigo de destinação final, para que possa ser coletado pelo caminhão da LOG. Então são caminhões separados, diferenciados, para que possa ser coletado cada material de acordo com a sua contaminação, tanto químico, quanto comum, quanto infectante e com material reciclado também. O hospital, como você disse, foi inaugurado em 2020, bem no ano da pandemia. Então imagino que a preocupação com os materiais infectantes, com o lixo hospitalar também, ele foi redobrado aqui para vocês, né? Isso mesmo, né? Na inauguração nós estamos no auge da pandemia, no boom da pandemia, e o cuidado foi redobrado até por causa do Covid-19, né? Então todos os resíduos eram separados de forma correta, era um volume bem maior, né? Por causa daquele auge da pandemia, mas todo o material era segregado da forma correta para que seja feito o descarte da forma correta também. A empresa responsável pela coleta do resíduo hospitalar faz o recolhimento todos os dias, de segunda a sábado. Nesse dia foram 10 containers cheios removidos. Os profissionais precisam usar equipamentos de proteção especiais, já que os materiais são infectantes. O Antônio trabalhava como ajudante de pedreiro, mas viu na coleta de resíduos uma oportunidade de estabilidade financeira e mudou de área há 10 anos. Foi interessante, uma área que eu nunca tinha trabalhado, a empresa deu a oportunidade e até hoje a gente está aí, né, com sucesso, creio que um serviço bem executado, que já são 10 anos já, né, então a gente está aí. Antes de você começar a trabalhar com a coleta, você tinha noção da importância que é o descarte correto? Rapaz, não sabia, eu sei que tinha aquela importância, porque com lixo contaminado a gente tem que descartar corretamente no local adequado, não sair jogando em qualquer lugar. Então, sempre tem que descartar corretamente no local certo. O material coletado na Brasilândia é transportado cerca de 12 quilômetros, até Caieiras. Lá fica uma das 2 centrais de tratamento de resíduos de saúde. Ela é responsável por tratar todo o material hospitalar da região noroeste de São Paulo. Ele é sazonal. O resíduo de serviço de saúde, ele vai ser sempre, ele vai acompanhar a curva de doenças ou epidemias que a gente tem. Hoje, nós estamos com cerca de 2.300, 2.400 toneladas mês para a LOGA. O município de São Paulo é mais porque tem também a concessão da região sudeste que também faz a tratativa. Pré-pandemia, nós recebíamos cerca de 2.000 toneladas mês.
Hoje nós estamos, podemos dizer que é pós-pandemia, 16% acima ainda, ok? E do período da pandemia, no nosso pico, que foi março de 2021, nós recebemos 50% a mais de resíduo. Os caminhões chegam a essa unidade durante todo o dia. O resíduo é despejado nesse grande espaço e essas máquinas fazem a colocação do material nas esteiras rolantes. As esteiras passam por baixo desse andar e levam o lixo até o equipamento autoclave. Nessa etapa, é feito o tratamento com exposição a altas temperaturas. Por fim, o resíduo segue para a trituração e é separado em caixas, que são destinadas ao aterro sanitário. A grande vantagem do nosso município, onde a prefeitura se responsabiliza por esse tratamento, garantindo que todo o gerador de resíduo serviço de saúde tem um adequado tratamento para o resíduo infectante. Dá para perceber também que há muito trabalho de máquinas aqui, justamente para diminuir o contato das pessoas, né, com esse tipo de resíduo. Sim, sim. A nossa unidade, ela certificou agora no ano de 2023 na ISO 45001, que é a norma que traz um cuidado muito importante para os nossos trabalhadores. Então, para isso, todas as nossas atividades elas vêm sendo realizadas com os EPIs necessários para as atividades que eles realizam e com barreiras para que eles cada vez menos tenham algum desvio. O objetivo nosso é acidente zero. Maior cidade do país com mais de 11 milhões e 400 mil habitantes, São Paulo é também a que mais gera lixo hospitalar. O número é proporcional à demanda e serviços oferecidos. São 2.541 estabelecimentos de saúde, entre hospitais particulares e públicos, clínicas e consultórios, e mais de 26 mil leitos para internação. Alta capacidade de atendimento, grande escoamento de resíduo hospitalar. São mais de 4.000 toneladas de lixo hospitalar por mês, apenas na capital paulista. Durante os meses mais preocupantes da pandemia, eram 6.000 toneladas produzidas a cada 30 dias. Por conta de realmente ser um resíduo de classe 1, é um resíduo perigoso, então a gente tenta sempre manter todos os parâmetros, tanto da coleta quanto do tratamento, para que, quando ocorrer a destinação, ele já não tenha mais o risco de contaminação. Em São Paulo existe ainda essa problemática do descarte irregular em alguns pontos? É algo que vocês ainda tentam combater? Olha, em questão do resíduo infectante, não. Como são pontos já de nosso conhecimento cadastrados na SP Regula, a coleta ela é pontual, então nós temos todo o registro de coleta, quanto foi coletado naquele setor e a destinação correta. Então nós não trabalhamos tanto nessa questão porque não há muitas ocorrências. O tratamento adequado é essencial para evitar a contaminação do solo. O cenário em nível global ainda é preocupante, de acordo com o especialista, pois existem resíduos líquidos que muitas vezes podem ser absorvidos pelo solo e contaminar a água. Tem produtos químicos que também são colocados, remédios, né, inservíveis, remédios fora de validade, líquidos que são usados em cirurgias e são extraídos, né, das cirurgias, materiais, soro contaminado, todo esse material vai ser colocado junto com o que nós chamamos de resíduo de infecto contagioso, né, que tem que ser justamente um tratamento preventivo para tirar essas características dele. Mais de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Somos mais de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Em 2011, atingíamos a marca de 7 bilhões. 30 anos atrás, a população global era de cerca de 5 bilhões de pessoas.
O avanço populacional é acelerado, mas não é maior do que o aumento da produção de lixo. O volume de resíduos em nível global cresceu 3 vezes, acima do aumento populacional. Isso gera um alto custo social, fortes impactos ambientais e importantes desequilíbrios financeiros. Um estudo publicado pela International Solid Waste Association, uma organização no setor de resíduos sólidos, acredita que o planeta pode chegar a 3,4 bilhões de toneladas de lixo por ano até 2050. Existe o risco de colapso ambiental, econômico e social. O Brasil acompanha o ritmo global e acelera na produção de lixo, mas ainda engatinha quando o assunto é reciclagem. 80 milhões de toneladas são produzidas anualmente no Brasil, né? É muito resíduo sólido urbano, né? 4% disso é reciclado, então é muito pouco, né? O potencial é grande, a possibilidade de sinergia também é grande, como, por exemplo, a ocupação de mão de obra não qualificada, as pessoas que podem trabalhar em cooperativas de triagem desse material em condições salubres, né? Que tenham a oportunidade de ter postos de trabalho regulares. Isso pode dinamizar também a questão de emprego para a população de baixa renda. Isso é importante, termos aí incentivos por parte dos municípios na segregação desse resíduo sólido urbano e aproveitamento daquilo que hoje nós consideramos que podemos reintroduzir na cadeia produtiva, antes de levar para a disposição final, se for o caso. O Santuário Nacional de Aparecida é praticamente uma cidade, com população rotativa de mais de 100 mil habitantes a cada semana. São produzidos, em média, 137 toneladas de resíduos por mês. Os descartes são feitos em cestos específicos para orgânicos e recicláveis, que são divididos em plástico, papel e metal. O material orgânico é responsável pela maior parte do lixo produzido no santuário. Ele é transportado de Aparecida para o aterro sanitário na cidade vizinha, de Cachoeira Paulista. E é a maior quantidade do nosso lixo, né? Gera mais de 140 toneladas no mês, né? Quando está em alta, vai para um aterro legalizado e não é descartado incorretamente no meio ambiente. Futuramente, a ideia do santuário é de que haja aqui também um projeto para compostagem e esse material também se renove? Exatamente, aí o potencial de tratamento desse resíduo vai ser maior, porque a gente vai ter uma área para isso, né, para tratamento do resíduo orgânico, e aí a gente vai ter uma sistemática de uma separação maior do orgânico e do não reciclado, que hoje vem um pouco misturado. Então, com essa usina de compostagem, a gente está chamando de UTC, usina de triagem e compostagem, vai ter essa separação, o orgânico vai ser utilizado para compostagem, adubo, etc. E o não reciclado volta para o aterro, né? É muito resíduo e muito potencial da gente estar melhorando essa destinação, não impactando o meio ambiente e também trazendo um retorno aí social, né? Porque isso vai voltar como um outro bem, né? Você vai dar um outro valor para esse lixo, né? Na verdade, ele é um resíduo. Já os recicláveis são coletados em todo o santuário e no Centro de Apoio ao Romeiro. Depois da coleta, ele é transportado ao subsolo e levado até outro setor, onde o material é despejado. Esse caminhão nosso que faz a parte de recicláveis, a gente pega a parte dos recicláveis aqui do santuário, do subsolo, e o nosso coletor de lixo, ele pega, no caso, o lixo comum. O lixo úmido também, que é o lixo do CAR, o lixo aqui do subsolo, o lixo de banheiro, a parte da casa do pão, agora é outro material, já a parte de lixo normal, né? Que seria o lixo úmido e o lixo que não seria reciclável, né? Depois de toda a triagem, os materiais ficam separados por categoria e são destinados para um local específico de reciclagem. Esse caminhão chegou assim, vazio, mas voltou cheio de papelão para esse lugar, em que são concentrados
os recicláveis, na cidade de Roseira. E funciona assim: o resíduo chega separado, papelão com papelão, tudo solto. Os funcionários vão colocando o material na prensa, até que sejam feitos esses fardos. Cada um desses quadrados pesa entre 100 e 130 quilos. O grupo tem como líder o Alexandre, que herdou do pai o trabalho com os materiais renováveis há mais de 20 anos. O pai criou os filhos com um sustento tirado dos resíduos. Hoje é a vez do Alexandre, em que administra a família com o dinheiro obtido com a venda dos recicláveis. O caminhão que chegou lotado passa por uma pesagem e o Alexandre precisa fazer uma conta rápida para saber quanto de reciclado ele conseguiu em cada viagem. 5.850 menos 5.360. 490 aqui. Em uma viagem só, só com papelão. Só com papelão. Mas é porque hoje é segunda-feira, ainda tá, que eu falei para ele, tá recolhendo. O pessoal lá do centro de apoio, eles passam nos lugares, eles vão recolher. Por isso que eu recolho toda quarta-feira, que aí tem um volume maior. Chega a ter uns 800 quilos, 900 quilos. Isso por viagem? Por viagem. E ao longo do dia, somando plástico, outros recicláveis também? Dá mais. O plástico também dá uma média de 700 quilos, por aí. Só o ferro que eu falei para você, hoje fica a cargo das empreiteiras lá. Mas mesmo assim ainda sai uma média de 1.000 quilos por aí por mês. Papelão para o senhor principal? O papelão que gera mais lá, que gera mais resíduo é o papelão. O papelão chega a ser 800 quilos por viagem. Dá uma média 1, 2 por semana. E o plástico? O plástico é uma só, o plástico gera menos, é uma viagem só. Aqui o papelão que veio, aí ele vai pegando e colocando na prensa ali, ó. E de acordo com o que ela vai enchendo ali, aí ele liga ali, ó. Aí a prensa... Amassando, né? Ela vai descendo, ela acaba enfardando. Aí vai prensando até chegar um limite ali que ela não desce mais. Aí eles abrem, passam uma fita dessa aqui, são 3 fitas, e abre ela e retira o fardo. Em média, o senhor tem ideia de quantos fardos saem daqui de papelão por semana? Sai na média de 10 fardos. Nenhum país na América Latina gera mais resíduos eletrônicos do que o Brasil. A Universidade das Nações Unidas estima que sejam gerados 2,5 milhões de toneladas desse material até o final deste ano. No mundo todo são 60 milhões de toneladas. Tudo que é elétrico, eletrônico ou usado em sistemas como baterias e pilhas deve ser descartado em locais apropriados. A destinação correta do lixo eletrônico está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, em Lei Federal de 2010. No interior de São Paulo, uma empresa está há mais de 2 décadas coletando e dando destinação correta ao lixo eletrônico, captado em indústrias multinacionais e também grandes empresas do ramo tecnológico. São José dos Campos é o principal polo tecnológico brasileiro e, como todo polo, a cidade cria oportunidades, cria emprego, renda, mas também acaba gerando lixo. O lixo dessas indústrias tecnológicas, anos atrás, eram descartados em aterros sanitários. Só que a realidade vem mudando. A cidade se torna mais sustentável, assim como também o próprio Brasil. Hoje, essa indústria atua há mais de 20 anos, fazendo justamente a captação desse lixo tecnológico, fazendo o processo de segregação, separação do material e dando o destino correto para ele após todas essas etapas.
No ano passado foram reciclados mais de 6.000 toneladas de eletrônicos, apenas nesta planta, considerada a maior da América Latina. O investimento em cada uma dessas máquinas é milionário e indicam que o setor é rentável. Materiais como plásticos, ferro, alumínio, cobre, vidro e metais não ferrosos são recuperados. Conhecida como mineração urbana, a recuperação dos materiais a partir dos resíduos descartados pela população e também por indústrias tem ritmo acelerado. No fim de todo esse processo, além da rentabilidade desse trabalho, a empresa também evita que os vestígios dos resíduos cheguem à natureza. A GMC é uma empresa que nasceu em São José dos Campos, já faz agora 21 anos de existência, e ela foi a pioneira nessa questão de logística reversa de eletroeletrônicos. Então a gente ajudou aí a várias das grandes empresas conhecidas, fabricantes, operadores de telefonia, a implementar os seus programas de logística reversa. E aí, junto com os fabricantes, a gente foi buscando mais tecnologia, soluções para poder reciclar isso em larga escala. Então hoje, além de ter sido a pioneira, a GMC continuou como uma líder de mercado e uma referência em tecnologia. O volume em toneladas que vocês recebem e produzem de materiais recicláveis, qual que seria? Hoje a gente está processando em média umas 700 toneladas por mês, que é um volume realmente bem grande, Se não existissem empresas como a GMC, ações municipais como tem também aqui em São José, e as pessoas continuassem descartando lixo eletrônico diretamente no solo, aterro sanitário, quais seriam as consequências para a nossa cidade e também para o nosso país? Isso é um ponto bem importante que você comentou, porque, de fato, o segmento da reciclagem como um todo ainda é muito informal em vários casos, Até as pessoas, quando vêm visitar a GMC, acabam se chocando, porque é uma estrutura muito tecnológica, muito de processo e por aí vai. Então, quando você faz uma reciclagem muito informal, não segura, você coloca em risco tanto a pessoa que está fazendo isso, porque às vezes ela não tem conhecimento, pode estar se expondo ali a algum componente, alguma substância potencialmente perigosa, e se isso está indo para um aterro também da forma inadequada, pode contaminar o solo, eventualmente lençóis freáticos e até o ar. A gente tem alguns eletrônicos que têm gases de refrigeração que precisam ser retirados com cuidado, baterias de lítio que realmente pode pegar fogo se não for manuseado da forma correta. Então, por aqui, é por isso que a gente tem todos os procedimentos de saúde e segurança, a gente é certificado da ISO, tanto a 14001 quanto a 45001, para ter um processo extremamente formal, seguro e confiável para todo mundo. São José dos Campos tem 15 pontos de entregas voluntárias. São locais onde os próprios moradores podem ir e realizar o descarte dos inservíveis de casa, como televisores velhos ou com defeitos, restos de material de construção e até podas de árvore. Essa unidade recolhe todos os tipos de materiais, menos o resíduo hospitalar. Os primeiros PEVs foram instalados no município em 2008. Isso realmente melhorou muito, principalmente na seleção do resíduo. O normal, antigamente, quando não se tinha um PEV, ia tudo na coleta regular, na coleta de lixo normal. Então, hoje já é mais seletivo. Então, a destinação do resíduo é correta. Então, o resíduo na porta de casa, o resíduo comum, que é o orgânico que a gente chama, ele é mais orgânico, a tendência é essa. E o reciclado também, que fazemos a coleta na porta de casa, também é mais puro, mais reciclável. Então, isso realmente é muito positivo. Para entender, estamos hoje no PEV Urbanova. Nessa região aqui, quais são os principais tipos de resíduos que chegam até esse PEV? Olha, aqui é mais o resíduo da construção, que a gente pode dizer. É um bairro em ascensão também, esse bairro. Então, por consequência, pequenas reformas, construções, as pessoas trazem para cá, Lembrando que os PEVs nossos recebem o resíduo da pessoa física, A jurídica, ela tem a destinação correta através das caçambas, etc, Mas nós recebemos das residências, da pessoa física. Reciclar é dar uma nova vida aos resíduos e impedir que ele contamine a natureza. Mas qual a melhor forma de explicar um assunto tão complexo para as crianças? A resposta é simples, através da música. A Orquestra de Sucata leva educação ambiental e música para as escolas de todo o país, há 9 anos. Os instrumentos por aqui são todos assim, com partes de verdade e outras adaptadas, de panelas, barris.
latas, garrafas e outros objetos reciclados. A orquestra conta com músicos profissionais e monta a cada show uma estrutura completa para levar entretenimento e também novos aprendizados. Gente, esse aqui na realidade é um violino, porém ele mais parece um panelino, né? Porque ele tem mais panelas do que partes de um violino. Olhem para cá como que a gente fez este panelino. Atenção! Aqui nós reaproveitamos o braço de um violino que estava quebrado. Colocamos aqui uma lata de biscoito, uma panela, uma tampa de plástico, pedacinhos de canos de água, tampinhas de garrafa. Virando ele, professor Gustavo, colocamos uma almofadinha para apoiar o violino no ombro como espaleira. E nós mantemos aqui o arco original, porque afinal de contas, o som do violino é produzido a partir da fricção do arco com as cordas, ok? Agora, professor Gustavo, faz um som maneiro para essa galera que tá aí hoje. Para mim é uma experiência muito importante e muito educativa. Eu, como sou a prof. do Remi, estou à frente da Orquestra de Sucata, juntamente com os professores, colegas músicos. Então, para mim é muito importante, é muito transformador o olhar das crianças ao verem que um violão que estava quebrado se transformou num lasanholão. Por que lasanholão? Porque a caixa de ressonância dele é uma forma de fazer lasanha. Que a nossa guitarra se transformou num guilatão que misturou guitarra, lata e violão. Então, assim, ó, é algo transformador, é o combustível que nos estimula a cada dia mais querer continuar e fazer o nosso trabalho, que é conscientizar toda essa galerinha. Qual que é o primeiro impacto que as crianças têm ao chegar e ver vocês se preparando, aquecendo? E o último, que elas têm quando vão embora após a apresentação? Dá para sentir uma diferença delas ali? Nossa, com certeza. O primeiro que elas ficam assim, não digo encantadas, mas apreensivas. Nossa, será? Será que vai sair som de uma lata? Será que vai sair som de cabo de vassoura? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Será que é possível? Aí quando começa a Orquestra Sucata com a abertura, com as músicas, com as falas, toda essa questão que envolve o espetáculo, no final é pedido de mais um, no final é a galera ficar de pé, aplaudir de pé. Então assim, ó, notoriamente a gente percebe essa transformação, esse impacto que a Orquestra de Sucata causa e a gente fica muito feliz com isso, né? Além do show, o grupo também realiza oficinas com os alunos. O que vai fazer com o lixo que você tem na mão? Vai jogar no chão? O Gustavo toca violino, está no projeto há 1 ano e sabe a diferença que eles fazem no dia a dia de cada criança. Diferente de outros locais que nós vamos tocar e tudo mais, como músico profissional, eu toco em vários lugares. Mas a orquestra, ela traz algo muito especial, um sentimento diferente. Por quê? Cada dia é uma plateia de criançada diferente. E a criança, ela tem aquela euforia, o sentimento muito aflorado e muito sincero. Então faz com que todos os espetáculos sejam praticamente o primeiro. Então a entrega é sempre a mesma, a gente sempre é surpreendido pela criançada. Não tem como colocar a criança dentro de um quadrado ali e falar, ela vai fazer isso. Não, a criança sempre surpreende. Então isso faz com que os dias sejam sempre especiais, sempre únicos e praticamente o primeiro dia, de tudo, assim. É muito legal. Para o diretor dessa escola em Porto Feliz, interior de São Paulo, a apresentação da orquestra vem de encontro com a preocupação que a unidade tem com o meio ambiente. A nossa escola aqui, ela trabalha sempre nas disciplinas de ciências, geografia,
essa questão ambiental também com os alunos. A gente começa desde o quarto ano, que são os alunos que começam aqui no quarto ano, a gente começa desde o quarto ano a trabalhar esses assuntos para que ele crie uma consciência sobre a importância de proteger o planeta, proteger o meio ambiente. Além disso, o nosso Grêmio Estudantil, juntamente com a direção, proporciona alguns projetos para os outros alunos, trabalhar justamente a reciclagem, sempre dar um segundo destino para objetos, materiais que não estão utilizando mais, fazer doações, entre outras coisas. E quando a gente fala em ação em escolas, a gente também tem exemplos práticos para poder mostrar. É o caso, por exemplo, da Maria Rita, que estuda aqui, né, Maria? Tudo bem com você? Ela teve uma iniciativa muito interessante no ano passado ainda, da criação de um container para receber papéis, cadernos, livros. Conta um pouquinho para a gente desse projeto. Esse projeto a gente fez com base em ajudar as escolas e o meio ambiente. O contexto dele era, de princípio, colocar em várias salas uma caixa decorada para jogar o papel que não era reutilizado ou então a gente estragava e deixava na sala, no chão, atrapalhando a limpeza das zonas. Só que daí eu vim e contei essa ideia para a diretora Maíra e ela pensou melhor, em vez de ser uma caixa em cada sala, fazer um container. E a gente colocou um container. É legal que você também contava para mim um pouquinho mais cedo que a ideia veio porque muitos alunos, eles erram alguma coisa, tira a folha e joga fora, né? Eles não têm o hábito de usar o corretivo, né? E muitos acham que o corretivo deixa feia a folha. Então, eles erraram uma coisa, querem apagar, não tem como. Daí eles arrancam a folha e jogam fora. E para quem acha que não tem tanto papel, porque papel é pouca coisa, é folha, mas a gente pode abrir aqui? Pode. Vamos abrir aqui para poder ver? E dá para ver que tem vários livros, cadernos que foram colocados inteiros aqui, né? Os alunos descartavam onde esse material antes de ter o container? Infelizmente, alguns que não tinham a consciência descartavam na rua, jogando e destruindo eles na rua, rasgando. Eu tenho esperança, né, que essa juventude que esteja aí seja muito mais consciente em termos ambientais do que a geração passada. Eu acredito. O plástico corresponde a 48,5% dos materiais que vazam para a natureza em todo o país, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Mais de 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano vão parar nos rios ou mares, apenas no Brasil. Um relatório publicado pela Belpre aponta que dentre os principais fatores para o vazamento de lixo no mar estão comunidades em áreas de ocupação irregular e a falta de saneamento básico ideal. Essa área aqui é um campo de futebol, uma área de lazer neste bairro na cidade de Ubatuba. Muitas crianças vêm até aqui durante a semana para brincar, jogar futebol, se divertir, socializar com seus amigos. Só que ali atrás é que está o grande problema. Isso porque um rio corta essa região e é um rio totalmente poluído, muito pelo descarte incorreto de lixos, materiais recicláveis, fraldas descartáveis também, que poluem a água desse rio, considerada uma das piores de todo o litoral norte paulista. O rio Tavares corta o bairro Estufa 1 em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Ele recebe águas e esgoto de bairros próximos e deságua bem perto dali, na praia do Itaguá, a 2,5 km de distância. O acúmulo de lixo neste rio evidencia um grave problema que atinge essa comunidade. O grupo de agentes ambientais Tamoio de Ubatuba
realiza o bloqueio do lixo que desce no curso do rio, com essa barreira flutuante, e retira o resíduo contaminante da água. A ação é um passo bem pequeno, perto desse enorme desafio, já que o esgoto continua sendo descartado in natura. Tanto os favorecidos como os desfavorecidos, a maioria joga seus dejetos dentro do rio. Se depois vocês puderem observar, a gente mostra os canos, né? Tem os canos assim que descem tudo dentro do rio. Então todo esse esgoto in natura, o esgoto de fossa, de lavar roupa e da descarga humana também, vai tudo para o rio. E isso deságua no aquário ali perto do Itaguá. Então essa área fica muito poluída, muito contaminada. Antigamente a gente entrava muito no rio. Depois que a gente descobriu que era muito poluído, a gente tentou evitar ao máximo de entrar no rio. Às vezes é necessário, infelizmente é necessário entrar no rio. Mas as nossas roupas, um macacão assim, mesmo a nossa pele, fica quase uma semana. Você pode tomar banho, esfregar tudo, que parece que entra o cheiro nos poros. Você fica fedendo esgoto assim mesmo. Então a gente evita de entrar no rio. Então a gente tenta tirar os lixos de fora. Mas uma ação dessa vai ser necessário com o barco, ir cortando todos os bambus, liberando o canal do rio. Mas aí tem que ir com equipamento, com umas luvas longas, evitar o máximo de contato com a água do rio. Hoje, o maior enfrentamento é a questão do esgoto mesmo. Por quê? A gente consegue tirar o resíduo sólido da contenção, a gente consegue ir a uma escola e pedir para a família não jogar o lixo no rio, porque esse lixo não vai sumir. Ele vai particular e vai continuar contaminando as águas. A gente consegue ter esse diálogo, trazer as famílias para conhecerem, trazer isso para os moradores. Mas a gente não consegue obrigar órgãos públicos a fazer o seu dever, né? Então, o nosso desafio hoje é essa conversa com a Sabesp com relação ao esgoto. É a conversa com as secretarias que são responsáveis por grilagem, por invasão em terras como essa, que é uma área de preservação. Então, o que acontece numa área de preservação como essa? Nunca deveria ter essa quantidade de casas tão próximas ao rio. Não é o rio que invade as casas na época de cheia. São as casas que invadiram as margens do rio. Os rios eles são dançantes, então conforme chove muito, eles tomam espaço para chegar até o mar. Jeconias trabalha como ajudante geral, é de família simples e mora nesse bairro há 38 anos. Nessas quase 4 décadas, ele já não se lembra de quantas vezes perdeu tudo o que tinha dentro de casa, nas épocas de chuvas e enchentes. É difícil. É uma época que a gente tem bastante dificuldade para lutar com a situação, porque a água sobe rápido, a sujeira chega rápido e muitas vezes dá tempo a gente corrigir algumas coisas dentro de casa, muitas vezes não dá tempo e a gente tem perca. E também nós não tem assim quem a ocorrer, né? É um problema que a gente passa a sós. Nós não temos uma defesa civil que venha nos acompanhar, a gente não tem nada. É uma coisa assim que a água sobe, ela desce, você perdeu, acabou. Não tem para onde você ocorrer. Nós temos 2 artérias aqui principais, Rua Pacaembu e Rua Juventus, que seria automaticamente a obrigação da Sabesp fazer a ligação de embobamento do esgoto. Mas, incrivelmente, mais de 30 anos isso não acontece. Então, o nosso bairro ele sofre porque ele é final de linha, é ponta da linha, então é inclinado. E todo o sistema de esgoto de todos os comércios, da Pacaembu e Juventus, a tendência, o solo é muito encharcado, é subir. Aonde sobe, vem para o nosso núcleo, para o nosso bairro. E com isso, todo o bairro da Estufa 1 sofre com a questão do esgoto. A Sabesp ela tem que cumprir o papel dela, fazer a ligação das artérias principais, Pacaembu, Juventus, não vai aliviar 100%, mas 70% do esgoto que nós temos aqui no solo, visível, vai acabar. Enquanto ela não fazer o papel dela, a gente sofre aqui. O rio sofre por causa disso aqui. O descarte é in natura para o rio. A Prefeitura de Ubatuba foi procurada e informou que o desassoreamento no Rio Tavares foi realizado em agosto, com máquinas e barcos. A Prefeitura solicitou ainda mais consciência por parte da população. A Defesa Civil informou que a nova gestão do órgão assumiu a pasta em julho e, por isso, realiza a vistoria em todo o município, para analisar e vistoriar sobre as zonas de risco.
Em relação ao Estufa 1, a Defesa Civil informou que recentemente vistoriou o bairro. A Câmara Municipal de Ubatuba não respondeu. A Sabesp informou que a coleta de esgoto no bairro Estufa 1 está contemplada nas obras estruturantes que estão em andamento na região central da cidade, com a ampliação de estações de tratamento de esgoto e estação elevatória de esgoto. O término das obras é para o primeiro semestre do ano que vem. A água poluída do rio Tavares deságua no Itaguá. Hoje, segundo a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a qualidade da água dessa praia é própria para o banho. A Juliana é natural de Ubatuba e aproveitava um dia de sol com o neto. Ela sabe da importância de conscientizar os mais novos sobre a educação ambiental e faz a sua parte. Tenho esse hábito, inclusive há muitos anos atrás teve um projeto que chamava Operação Praia Limpa. Eu participei, que a gente passava conscientizando a pessoa e entregando sacolinhas mesmo para as pessoas levarem o lixo de volta. Inclusive eu estava com meu neto agora mostrando, olha filho, como as pessoas são mal educadas mesmo, né? Como o período que a gente mais está falando sobre limpeza e conscientização é o período que as pessoas menos estão se preocupando com essa questão. Aí eu sempre levo o meu, sempre trago a minha sacolinha e aproveito para fazer esse mínimo que é só em volta de onde eu estou. Entende? Acho que só isso já é um grande avanço. Além do plástico, a bituca de cigarro e o isopor são outros resíduos muito presentes no mar. A associação realizou um levantamento em 11 cidades da costa brasileira, entre elas o Rio de Janeiro. Na Praia da Urca, esse grupo de ambientalistas mostra na prática os impactos desse descarte irregular na fauna. Eles mergulham para remover resíduos como plásticos e latas de alumínio. Muitos desses materiais estão descartados há semanas e acabam se transformando em uma espécie de casa para pequenos animais marinhos. O Ed é apaixonado pela vida marinha. Ele se interessou por mergulho na década de 80, trabalhou com exploração de frutos do mar e com aquarismo, até que um dia a ficha caiu. Ele decidiu criar um projeto de educação ambiental. Tinha mergulho que eu não via estrela, tinha mergulho que eu não via cavalo, tinha mergulho que eu não via A, B ou C, mas um cara eu via sempre: lixo. Lixo no mar. Lixo no mar era uma coisa frequente no mergulho. E aí a gente uniu uma coisa com a outra. A preservação ambiental, combatendo esse lixo no mar, mostrando esses organismos, mantendo eles no ambiente. Essa, eu acho que o melhor resumo da minha trajetória na Urca, de explorador a protetor. Quando você fala também em mostrar os animais marinhos, né, para quem passa por aqui, para quem tem interesse em conhecer um pouco o projeto, é justamente nessa linha de mostrar as belezas para que a pessoa se conscientize e também ajude na preservação. Sim, falou bem isso, porque é aquela questão, conhece e preserva. Se você ignora, se você não sabe que aquilo existe, fica mais difícil de eu te convencer a preservar. Agora, se eu te mostro o que tem de bonito, o que tem de legal, que você pode estar perdendo por descuido, por não pegar uma latinha de bebida e colocar no lixo, por não pegar um plástico e colocar no lixo, o que você está matando sem nem saber que aquilo existe. Então é essa pegada, mostrar o que tem de mais bonito para te trazer para o lado da preservação. Nós temos o próprio lixo gerado quando as pessoas vão frequentar a praia. Muitas das vezes não há disposição correta desse material que é gerado ali. Muitas das vezes as pessoas acabam deixando aquilo ali. Então tem que existir um processo, né, de conscientização da população para que não proceda dessa maneira. E também, complementarmente, tem que haver serviços de coleta desse material após a utilização da praia. Por exemplo, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, sempre há um trator passando nas praias, raspando a areia, né, retirando todos os materiais que foram deixados ao longo da utilização da praia naquele dia. Isso é importante, que nós tenhamos esse serviço também para não alimentar mais resíduos, lixos nos oceanos.
Nós já vimos os impactos da poluição em diversos níveis. Em outro arquivo A, mostramos os problemas causados pela poluição do ar, a poluição sonora e nos rios, além das soluções para conter o avanço desse mal. Hoje apontamos as consequências de descartes irregulares de lixos hospitalares, eletrônicos, domésticos, que contaminam o solo e também o mar. Para um futuro com cenas diferentes dessas, é preciso que cada um se conscientize, faça sua parte e não contribua com este problema crescente. Mas para mudar o cenário, também é preciso ações concretas de governos globais, políticas públicas que assegurem a preservação do meio ambiente e, em especialmente no Brasil, acesso ao saneamento básico. Sem isso, todo discurso será apenas discurso e toda ação será singular.